Você já percebeu como as pessoas mais interessantes que conhece nunca contam tudo? Como elas guardam algo, um segredo silencioso que as torna magnéticas. Enquanto você se desgasta explicando cada pensamento, cada sentimento, cada movimento da sua alma, elas simplesmente existem. E todos querem estar perto delas. Nietzsche sabia disso. Tudo o que é profundo ama a máscara. Mas você foi ensinado o contrário, não foi? Te disseram para ser transparente, autêntico, vulnerável, para abrir seu coração como um livro de páginas rasgadas para qualquer um que quisesse ler. E onde isso te levou? A ser previsível, comum, esquecível. A mentira cultural que te venderam é esta, que revelar tudo sobre você é sinônimo de honestidade e conexão, que ser um livro aberto te torna mais amado, mais respeitado, mais desejado. Mas olhe ao seu redor. As pessoas que têm tudo são exatamente aquelas que menos mostram. Você cresceu acreditando que mistério era manipulação, que guardar algo para si era falsidade, que não dizer tudo o que passa pela sua cabeça era uma traição à sua essência. E assim, você se tornou um espetáculo de transparência, enquanto o mundo passa por você como se fosse vidro. Nietzsche entendia algo que sua educação emocional tentou apagar. O poder não está no que você revela, mas no que você escolhe esconder, não por maldade, não por falsidade, mas porque algumas verdades só ganham força quando vividas em silêncio. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas e se o segredo não fosse falar mais alto, mas falar menos? E se a sua presença pudesse dizer mais que 1000 palavras despejadas no desespero de ser compreendido? Você já sentiu isso? Aquela sensação de que quanto mais você se explica, menos as pessoas te entendem. Quanto mais você se abre, mais distantes elas ficam. Como se cada revelação sua fosse uma peça de um quebra-cabeça que, uma vez montado, perdesse toda a graça? Hoje você vai descobrir por que os mais poderosos da história eram enigmas ambulantes. Porque Nietzsche dizia que a grandeza é ser incompreendido. E principalmente, porque você precisa parar de se mostrar inteiro para o mundo que mal merece ver seus fragmentos. Porque existe uma diferença abissal entre ser autêntico e ser um arquivo aberto, entre ser verdadeiro e ser óbvio, entre ter profundidade e ser um poço sem fundo que qualquer um pode explorar sem esforço. O mistério não é sobre mentir, é sobre escolher. Escolher quem merece suas verdades mais íntimas. Escolher quando suas palavras têm peso suficiente para serem ditas. Escolher ser um livro, mas um livro que só se abre para quem realmente sabe ler. E se te disserem que isso é joguinho, que isso é teatro, que isso é falsidade, lembre-se, eles querem que você continue sendo transparente, porque assim você é controlável, previsível, inofensivo. Mas você não nasceu para ser inofensivo. Você nasceu para ser uma força da natureza que ninguém consegue decifrar completamente. Uma presença que deixa rastros de curiosidade por onde passa. Um enigma que desperta nos outros a fome antiga de descobrir, de conquistar, de merecer. Pronto para descobrir o poder que você tem guardado embaixo de tanta transparência desnecessária. Nietzsche não era apenas um filósofo, era um arquiteto de almas, e ele sabia que o ser humano tem uma obsessão destrutiva, a necessidade de ser completamente conhecido, como se fosse possível, como se fosse desejável. O homem é o único animal que se envergonha de si mesmo, ou precisa se envergonhar, ele escreveu. Mas por que nos envergonhamos? Porque revelamos demais. Porque transformamos nossa intimidade em mercadoria barata, distribuída a qualquer um que demonstre o mínimo interesse. Você cresceu em uma cultura que confunde intimidade com exposição, que acredita que amar é conhecer cada cicatriz, cada medo, cada pensamento disforme que passa pela sua mente às 3 da manhã. E assim, você se tornou um museu de si mesmo, onde a entrada é gratuita e todo mundo pode tocar nas peças.
Nietzsche entendia algo que a modernidade esqueceu. A atração está na distância. O desejo nasce da impossibilidade. A fascinação cresce onde há espaços em branco para a imaginação preencher. Tudo o que é bom se aproxima de seu objetivo lentamente, ele dizia. Mas você entrega tudo na primeira conversa. Seus traumas, seus sonhos, suas inseguranças, como se fossem cartões de visita. E depois se pergunta por que as pessoas perdem o interesse. O mundo moderno te convenceu de que vulnerabilidade é força. E é. Mas vulnerabilidade calculada, dosada, oferecida no momento certo para a pessoa certa. Não vulnerabilidade como vômito emocional despejado sobre qualquer um que pareça estar ouvindo. Existe uma diferença cruel entre ser profundo e ser um abismo óbvio, entre ter camadas e ser um livro com as páginas arrancadas, espalhadas, pelo chão para qualquer um pisar. Nietzsche falava do pathos da distância. Distância necessária que cria respeito, desejo, admiração. Mas você foi ensinado que distância é frieza, que mistério é falsidade, que não contar tudo é traição. E agora? Agora você é conhecido demais para ser desejado. Compreendido, demais para ser fascinante, óbvio demais para ser memorável. Quem se deixa conhecer completamente cava sua própria sepultura, dizia Nietzsche, porque quando não há mais nada para descobrir, não há mais razão para ficar. Quando o mistério acaba, a magia morre junto. Você já percebeu como as pessoas mais magnéticas que conhece nunca estão completamente disponíveis? Como elas têm horários próprios, pensamentos próprios, mundos próprios que você só visita quando é convidado? Não por egoísmo, por sabedoria. Elas entenderam que valor se cria com escassez, que intimidade se constrói com paciência, que a profundidade real não precisa ser exibida. Ela se revela naturalmente para quem tem olhos para ver. O que não me mata me fortalece. Talvez a frase mais famosa de Nietzsche. Mas há uma versão menos conhecida e mais cruel. O que me revela completamente me destrói. Porque quando você se torna transparente, você se torna invisível. O segredo não é fingir ser alguém que você não é. É ser quem você é, mas de forma estratégica, dosada, intencional. Como um perfume caro que deixa rastros, mas nunca encharca o ambiente. Porque no fundo, você sabe. Sabe que as melhores histórias são aquelas que deixam pontas soltas. Que os melhores filmes são os que terminam com perguntas. Que as melhores pessoas são aquelas que, mesmo depois de anos de convivência, ainda conseguem te surpreender. Então, por que você insiste em ser um livro de páginas numeradas, quando poderia ser um poema, que cada um interpreta de uma forma diferente? Greta Garbo. O nome ainda ressoa décadas depois de sua morte, como um eco de mistério que o tempo não conseguiu apagar. Ela não foi apenas uma atriz, foi uma obra de arte ambulante que ninguém jamais decifrou completamente. Quando Hollywood estava obcecado em criar estrelas através da exposição, revistas, entrevistas, vida pessoal escancarada, Garbo fez o oposto. Eu quero ficar sozinha, disse, e o mundo inteiro passou a desejá-la ainda mais. Ela dava poucas entrevistas, raramente aparecia em públicos, guardava sua vida pessoal como um segredo, de Estado. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou a mulher mais fascinante de sua época. Homens e mulheres do mundo inteiro construíam fantasias sobre quem ela realmente era. Enquanto outras atrizes se matavam de trabalhar, aparecendo em todos os lugares, dando a cara a tapas, implorando por atenção, Garbo simplesmente existia. E sua existência era suficiente para inflamar a imaginação de milhões. Mistério é o maior luxo, ela dizia, e estava certa. Porque em um mundo onde todos estavam se vendendo, ela se tornou indisponível. Em uma época onde todos gritavam, para serem notados, ela sussurrava. E o mundo todo se curvou para escutar. Mas a história mais cruel é a de suas contemporâneas, atrizes que eram talvez até mais bonitas, mais talentosas, mais carismáticas, mas que se expuseram demais, revelaram demais
se deram demais e foram esquecidas. Jean Harlow, por exemplo, uma bomba sexual da mesma época. Linda, engraçada, cheia de vida, mas ela estava sempre disponível, sempre falando sobre sua vida, seus amores, seus problemas. Sempre ali, óbvia, previsível. E quando morreu jovem, o mundo sentiu pena, mas não saudades eternas. Porque pena é o que sentimos por quem conhecemos completamente. Saudade eterna é o que sentimos por quem nunca conseguimos decifrar. Garbo entendia algo que sua geração havia esquecido. O poder não está em ser amada por todos, mas em ser desejada por poucos. Não está em ser compreendida, mas em ser inolvidável. Ela morreu aos 84 anos em 1990. Sozinha? Talvez. Mas cercada de mistério até o último suspiro. Jornalistas do mundo inteiro tentaram desvendar sua vida privada. Biógrafos escreveram, livros inteiros tentando explicá-la. Psicólogos analisaram cada gesto, cada palavra, cada silêncio. E falharam. Porque ela não era um quebra-cabeça para ser resolvido. Era uma sinfonia para ser sentida. Não era uma equação para ser decifrada. Era uma experiência para ser vivida. O irônico, nas últimas décadas de sua vida, ela vivia como uma pessoa comum em Nova York. Caminhava pelas ruas, fazia compras, levava uma vida simples, mas mantinha seu mistério intacto. Mesmo na simplicidade, ela era inalcançável. E você? Você que conta sua vida inteira no primeiro encontro? Que posta cada pensamento nas redes sociais? Que transforma cada emoção em content? O que sobra para as pessoas descobrirem sobre você? Garbo provou que o mundo não se cansa daquilo que não consegue ter completamente, que a fascinação cresce na impossibilidade, que o valor real de uma pessoa não está no que ela revela, mas no que ela escolhe guardar para si. Enquanto o mundo gritava "me vejam", ela sussurrava "me mereçam". E o mundo inteiro passou a vida tentando merecer uma única olhada sua. Elon Musk. Amor ou ódio, uma coisa você não pode negar. Ele é um enigma ambulante em pleno século XXI. E isso não é acidente. É estratégia pura de alguém que entendeu o jogo que você ainda está tentando decifrar. Olhe bem, ele está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Posta no Twitter como um adolescente entediado, mas ninguém realmente sabe o que se passa na sua cabeça. Ele revela alguns processos, algumas ideias, algumas obsessões, mas mantém a essência completamente inacessível. Você acha que conhece Elon Musk? Então me diga, o que ele realmente sente quando está sozinho? Quais são seus medos mais profundos? O que o faz chorar às 3 da manhã? Você não sabe, ninguém sabe. E é exatamente por isso que ele domina a atenção global. Enquanto outros bilionários tentam parecer autênticos e transparentes, dando entrevistas íntimas, chorando em podcasts, revelando traumas da infância, Musk dosa suas revelações como um farmacêutico dosa remédios, o suficiente para manter você interessado. Nunca o suficiente para satisfazer sua curiosidade. Compare com Mark Zuckerberg. Sabemos demais sobre ele. Suas comidas favoritas, como ele lida com críticas, seus hobbies estranhos, suas inseguranças óbvias. Ele se tornou transparente demais e perdeu toda a mística. Hoje é apenas um CEO rico que todo mundo sente que pode julgar, criticar, compreender. Mas Musk? Musk é uma incógnita que move foguetes, carros e mentes. Ele pode tweetar sobre memes às 2 horas da manhã e anunciar uma revolução tecnológica às 2h05. Essa imprevisibilidade calculada é puro poder nietzschiano. Tornei-me aquilo que sou hoje por ter sido em situações decisivas profundamente incompreendido, dizia Nietzsche. E Musk aplicou isso como nenhum outro líder moderno. Ele deixa pistas, mas nunca mapas completos. Deixa pegadas, mas nunca o caminho inteiro. Agora olhe para você. Quantas vezes você explicou demais suas decisões? Justificou demais seus sonhos? Revelou demais seus processos? Você virou um livro aberto em um mundo que valoriza manuscritos indecifráveis. A diferença entre você e pessoas como Musk não é talento, não é dinheiro, não é sorte.
É dosagem. É saber quando falar e quando calar. É entender que mistério não é mentira. É seleção inteligente do que vale a pena ser compartilhado. Você cresceu achando que ser real significa vomitar sua alma para qualquer um que pergunte como você está. Mas pessoas magnéticas sabem que ser real é ter camadas. É ser um oceano onde as pessoas podem mergulhar, mas nunca tocar o fundo. Musk revela o suficiente para manter você investido emocionalmente. Esconde o suficiente para manter você curioso eternamente. Essa tensão entre revelação e ocultação é o que cria fascinação duradoura. E enquanto você se desgasta tentando provar seu valor através da transparência total, pessoas como ele constroem impérios através da transparência estratégica. Eles entenderam o que Nietzsche tentou te ensinar. Tudo o que é profundo ama a máscara, não porque seja falso, mas porque a profundidade real precisa ser descoberta, não servida em bandeja de prata. Você quer ser esquecível como um post no Instagram que todo mundo curtiu, mas ninguém lembra? Ou quer ser inesquecível como uma música que ninguém consegue tirar da cabeça, mesmo sem entender completamente a letra? A escolha sempre foi sua, mas só agora você está começando a enxergar as opções. Seu cérebro foi sequestrado e você nem percebeu. Existe um mecanismo primitivo na mente humana que a ciência chama de processamento, predição, recompensa. Basicamente, seu cérebro é um viciado em mistério. Ele libera dopamina não quando consegue algo, mas quando está prestes a conseguir. Não na resolução, mas na tensão que antecede a resolução. É por isso que você vicia em séries. Não é pelo final. É pela angústia deliciosa de não saber o que vem a seguir. É por isso que você não consegue parar de rolar o feed do Instagram. Seu cérebro está sempre esperando a próxima informação, a próxima revelação, a próxima surpresa. Agora imagine você sendo essa série. Imagine você sendo esse feed infinito de possibilidades para outras pessoas. Não alguém que revela tudo no primeiro episódio, mas alguém que mantém as pessoas querendo ver o próximo capítulo da sua existência. Mas você faz o oposto. Você é o equivalente humano de um spoiler. Conta o final da história antes mesmo de começar a contá-la. E depois se pergunta por que as pessoas perdem o interesse rapidamente. O sistema neurológico que governa a atração e interesse é cruel. Ele se alimenta de incerteza. Quanto mais você revela sobre si mesmo, menos dopamina você gera no cérebro das outras pessoas. Quanto mais previsível você se torna, menos interessante você é neurologicamente. Nietzsche intuiu isso muito antes da neurociência provar. O homem não busca a felicidade, busca a intensidade. E intensidade nasce de tensão. Tensão nasce de não saber completamente o que esperar. Você já reparou como as pessoas mais viciantes da sua vida são aquelas que você nunca consegue ler completamente? Como elas sempre têm algo guardado, algo que você pressente, mas não consegue acessar. Isso não é coincidência. É neurociência pura. Quando você se abre completamente, você elimina a tensão. Sem tensão, não há dopamina. Sem dopamina, não há interesse duradouro. É matemática emocional. Mas há algo ainda mais cruel acontecendo no seu cérebro, o viés de confirmação reverso. Quanto mais você se explica, mais as pessoas acreditam que já te entenderam. E uma vez que acreditam que te entenderam, param de prestar atenção real. Você vira ruído de fundo na vida delas. É como uma música que você ouve 1000 vezes. Na primeira vez, cada nota é uma descoberta. Na 1000ª vez, você nem percebe que ela está tocando. Você se transformou na música de elevador da vida, das pessoas. Pessoas magnéticas funcionam como drogas. Sempre deixam você querendo mais. Não porque sejam cruéis ou manipuladoras, mas porque entenderam que o cérebro humano é programado para valorizar aquilo que não pode ter completamente. Elas dosam suas revelações como um dealer dosa drogas. O suficiente para viciar, nunca o suficiente para satisfazer completamente. E assim elas mantêm as pessoas sempre voltando, sempre esperando a próxima dose de intimidade. Você, por outro lado, é como alguém que dá a droga inteira de uma vez. As pessoas ficam saturadas, enjoadas e não querem mais.
porque você confundiu generosidade emocional com vomitar toda a sua alma na primeira oportunidade. O mistério não é sobre enganar ninguém. É sobre entender como seu próprio cérebro funciona e usar isso a seu favor em vez de contra você. É sobre se tornar alguém que as pessoas não conseguem parar de pensar. Não porque você é complicado, mas porque você é fascinante o suficiente para manter a curiosidade dela sempre acordada. E curiosidade desperta é o combustível de qualquer relacionamento duradouro. Romântico, profissional, social, esse não importa. Olhe ao seu redor. Todo mundo está gritando para ser notado. Todo mundo está competindo para ser o mais autêntico, o mais vulnerável, o mais real. E sabe o que aconteceu? Eles criaram uma ditadura da transparência, onde ser misterioso virou quase um crime social. As redes sociais te convenceram de que você precisa documentar cada pensamento, cada refeição, cada emoção. Que precisa ter uma opinião sobre tudo. Que precisa ser acessível 24/7. Que precisa responder a todas as mensagens. Que precisa ser previsível para ser confiável. E assim, vocês se tornaram uma massa homogênea de pessoas transparentes, óbvias, facilmente categorizáveis. Um rebanho de livros abertos competindo para ver quem revela mais páginas. O sistema te quer assim, transparente, previsível, controlável. Porque quando você é um livro aberto, você é fácil de ser manipulado. Quando suas motivações são óbvias, suas reações são previsíveis. Quando você não tem mistério, você não tem poder real. Pense nos líderes políticos, nos influenciadores, nos CEOs que realmente mexem com as estruturas do poder. Eles não são transparentes, eles são estrategicamente opacos. Eles revelam o que convém quando convém para quem convém. E assim, eles mantêm o controle da narrativa. Enquanto isso, você foi educado para ser autêntico, que na verdade significa ser ingênuo o suficiente para mostrar todas as suas cartas antes mesmo do jogo começar. A cultura moderna transformou mistério em tabu. Ele é muito fechado. Ela não se abre. Não sei o que passa na cabeça dele. Como se isso fosse defeito. Como se ser decifrável fosse virtude. Mas olhe para as pessoas que realmente fazem diferença no mundo. Steve Jobs era um enigma até morrer. Frida Kahlo pintava sua dor, mas ninguém realmente sabia quem ela era por dentro. Einstein era acessível em suas descobertas, mas completamente inacessível em sua essência pessoal. Eles entenderam algo que a massa nunca vai entender. Poder real vem da capacidade de fazer as pessoas investirem emocionalmente em você sem que você precise se entregar completamente em troca. Hoje, todo mundo é influenciador da própria vida medíocre. Todo mundo tem uma marca pessoal construída na exposição total. Todo mundo conta sua história como se fosse a revelação final de um mistério, quando na verdade está apenas se eliminando da equação de interesse alheio. O resultado? Uma sociedade de pessoas desesperadas por atenção, mas incapazes de mantê-la, porque a atenção sustentada precisa de combustível constante, e esse combustível é a curiosidade. E curiosidade morre quando não há mais nada para descobrir. Você virou produto de consumo rápido em um mundo que devora personalidades óbvias e esquece imediatamente. Você virou fast food emocional, satisfaz na hora, mas não nutre relacionamentos duradouros. E enquanto você está lá competindo com milhões de outras pessoas para ver quem é mais verdadeiro, quem é mais autêntico, quem conta a história mais tocante, as pessoas realmente poderosas estão rindo silenciosamente nos seus cantos, mantendo seus segredos, dosando suas revelações, construindo mistérios que as mantêm relevantes décadas depois de mortas. Porque elas sabem que numa sociedade obcecada por transparência, o maior luxo é a opacidade. Numa época onde todo mundo grita, o maior poder é o sussurro. Numa era onde todo mundo se entrega, o maior tesouro é se manter como enigma. A massa quer que você seja transparente porque assim você é inofensivo. Mas você não nasceu para ser inofensivo. Você nasceu para ser uma força da natureza
que ninguém consegue prever completamente. Você não percebe, mas está sangrando silenciosamente. Cada vez que você se explica demais, cada vez que justifica seus sentimentos, cada vez que abre sua alma para alguém que mal te conhece, você perde um pedaço de si mesmo que nunca mais volta. E a ferida mais dolorosa: você está se tornando invisível justamente por tentar ser muito visível. Sabe aquela sensação de vazio depois que você conta algo muito íntimo para alguém e a pessoa simplesmente muda de assunto? Aquela estranha tristeza que vem quando você percebe que se entregou demais e recebeu muito pouco em troca? Isso tem um nome: depressão de mistério. Você está gastando sua própria magia. Cada segredo que você conta vira conhecimento comum. Cada vulnerabilidade que você expõe vira informação banal. Cada peça da sua alma que você entrega vira algo que as pessoas dão como garantido. E o mais cruel, você faz isso achando que vai ser mais amado, mais aceito, mais compreendido. Mas o que acontece é o oposto. Você se torna comum, previsível, descartável. Porque, no fundo, mesmo que ninguém admita, as pessoas valorizam aquilo que não conseguem ter completamente. Elas se viciam naquilo que não conseguem decifrar totalmente. Elas se apaixonam por aquilo que sempre tem mais uma camada para ser descoberta. Você já teve alguém na sua vida que, mesmo depois de anos de convivência, ainda conseguia te surpreender? Que sempre tinha algo guardado, algo que você pressentia, mas nunca acessava completamente? Como você se sentia perto dessa pessoa? Fascinado, investido, sempre querendo mais. Agora compare com aquelas pessoas que você conhece completamente, que não têm segredos, que você consegue prever as reações, os pensamentos, as próximas palavras. Como você se sente perto delas? Entediado, desinteressado, sempre querendo menos. Essa é a diferença entre ser um oceano e ser uma poça d'água. Uma poça você vê o fundo imediatamente. Um oceano sempre guarda mistérios nas profundezas. Você virou uma poça d'água emocional, transparente demais, rasa demais, óbvia demais. E isso está te matando lentamente, porque quando você não tem mistério, você não tem valor percebido. Quando você não tem valor percebido, você não é prioridade na vida de ninguém. Quando você não é prioridade, você vira opção. Quando você vira opção, você vira descartável. É um ciclo cruel que começou no dia em que você decidiu que ser amado significava ser completamente conhecido. Mas aqui está a verdade, que ninguém te conta. As pessoas não amam aquilo que conhecem completamente. Elas amam aquilo que as faz sentir que sempre há mais para descobrir. Elas se viciam naquilo que mantém sua curiosidade eternamente acordada. Você transformou sua personalidade em Wikipedia. Tudo ali, disponível, fácil de acessar, sem esforço necessário. Mas as pessoas não se apaixonam por Wikipédias. Elas se apaixonam por livros raros, que precisam ser conquistados página por página, revelação por revelação. A dor que você sente, essa sensação de ser ignorado, de ser dado como garantido, de ser tratado como segundo plano, não, é porque você não é interessante o suficiente. É porque você se tornou interessante demais, de uma vez só. Você entregou o ouro, a prata e o bronze na primeira conversa. E agora se pergunta por que as pessoas não voltam para mais. Porque não há mais. Você já deu tudo. Não sobrou nada para ser conquistado, descoberto, merecido. E essa é a ferida mais profunda de todas. Pare, respire e comece a guardar pedaços de você. Não estou pedindo para você virar uma pessoa falsa ou manipuladora. Estou pedindo para você se tornar seletivo com sua própria preciosidade. Estou pedindo para você tratar sua intimidade como um tesouro, não como panfleto de esquina. Primeira regra: nem toda pergunta merece resposta completa. Quando alguém pergunta como você está, você não precisa fazer um relatório médico da sua alma. Quando perguntam sobre seus planos, você não precisa desenhar o mapa inteiro. Quando perguntam sobre seus sentimentos, você não precisa fazer uma cirurgia emocional a céu aberto.
Aprenda a resposta mais poderosa do mundo. Estou descobrindo isso também. Segunda regra, crie camadas de acesso. Nem todo mundo merece o mesmo nível de intimidade. Tenha informações para conhecidos, verdades para amigos e segredos para pessoas especiais. Como um videogame onde cada fase desbloqueada revela mais do mundo, mas nunca o mundo inteiro de uma vez. Terceira regra, silencie estrategicamente. Quando você tem vontade de explicar demais, pare, respire e pergunte: essa pessoa precisa saber disso agora? Essa revelação vai agregar algo real para ambos? Ou estou apenas despejando ansiedade disfarçada de honestidade? Quarta regra, cultive vida interior. Tenha pensamentos que são só seus. Tenha experiências que você não documenta. Tenha sentimentos que você não verbaliza. Construa um castelo interno onde só você tem as chaves. Isso não é solidão, é soberania. Quinta regra, observe antes de revelar. Estude as pessoas. Veja como elas lidam com pequenas confidências antes de entregar grandes segredos. Veja se elas investem curiosidade real em você ou se estão apenas sendo educadas. A maioria das pessoas não merece seus mistérios mais profundos. Sexta regra, dose suas vulnerabilidades como remédio. Um pouco cura, muito mata. Revele suficiente para criar conexão, nunca o suficiente para eliminar curiosidade. Como um bom perfume, presente, mas não sufocante. Sétima regra, desenvolva hobbies que ninguém sabe. Tenha projetos pessoais que você não anuncia. Cultive interesses que você mantém em segredo. Isso não é sobre esconder coisas ruins, é sobre manter coisas suas. Oitava regra, quando as pessoas reclamarem que você é muito fechado ou misterioso demais, sorria. Elas acabaram de te dar o maior elogio possível. Significa que você está no caminho certo. Significa que despertou a curiosidade delas o suficiente para elas quererem mais. Nona regra, substitua explicações por ações. Em vez de contar para todo mundo sobre seus planos, simplesmente execute. Em vez de justificar suas escolhas, simplesmente viva as consequências. Deixe sua vida falar por você, não sua boca. Décima regra, pratique a arte do talvez. Quando perguntarem sobre seus sentimentos, talvez. Sobre seus planos, talvez. Sobre suas opiniões, talvez. Essa palavrinha é magia pura. Ela mantém possibilidades abertas, conversas interessantes e você misterioso. Lembre-se, você não está virando uma pessoa fria, está se tornando uma pessoa com temperatura própria, que as outras pessoas precisam se aproximar para sentir o calor. Não está virando alguém difícil, está se tornando alguém que vale a pena o esforço de ser conquistado. Não está virando falso, está se tornando precioso o suficiente para ser tratado como tal. O mundo está cheio de pessoas, desesperadas para serem compreendidas. Seja alguém que desperta nas pessoas a fome de compreender. Essa é a diferença entre ser consumido e ser saboreado, entre ser esquecido e ser inesquecível. A escolha, como sempre, é sua. Imagine um mundo onde as pessoas parassem de se vender, como produtos baratos no mercado da atenção, onde cada indivíduo cultivasse sua própria profundidade em vez de competir para ver quem grita mais alto, onde mistério fosse virtude, não defeito. Esse mundo é possível, mas precisa começar com uma revolução silenciosa, uma rebelião contra a tirania da transparência obrigatória. Primeiro passo, criemos uma contracultura do enigma. Enquanto todo mundo está postando cada pensamento, cada refeição, cada emoção, seja a pessoa que posta menos, muito menos. Que suas aparições nas redes sejam eventos, não rotina. Que quando você fala, as pessoas prestem atenção porque sabem que não é desperdício. Segundo passo, ressignifiquemos privacidade, não como algo a se envergonhar, mas como luxo supremo, não como antissocial, mas como autocuidado, não como frieza, mas como seletividade inteligente.
Tornemos pessoa misteriosa um elogio, não uma crítica. Terceiro passo, mudemos a conversa social. Em vez de conte-me tudo sobre você, que tal que mistério você está vivendo hoje? Em vez de o que você sente, que tal o que você está descobrindo? Pequenas mudanças de linguagem que honram a complexidade humana em vez de simplificá-la. Quarto passo, valorizemos profundidade sobre exposição. Criemos espaços físicos e virtuais onde as pessoas possam existir sem performance, onde não precisem justificar cada silêncio, explicar cada olhar distante, documentar cada experiência. Lugares onde o não dito seja tão respeitado quanto o dito. Quinto passo, ensinemos às próximas gerações que valor pessoal não vem de likes, shares ou validação externa, mas de cultivo interno, de camadas de personalidade que se revelam lentamente, de ter algo próprio que não precisa ser aprovado por ninguém para ser real. Sexto passo, transformemos encontros em descobertas, não em interrogatórios, que as pessoas aprendam a fazer perguntas que inspiram reflexão, não confissão. Que saibam apreciar respostas incompletas, sorrisos enigmáticos, silêncios carregados de significado. Sétimo passo, criemos arte que celebre o não revelado, filmes que terminam com perguntas, músicas que deixam espaços para interpretação, livros que respeitam a inteligência do leitor, em vez de explicar cada metáfora, uma estética cultural que honra a ambiguidade como forma superior de beleza. Oitavo passo, repensemos relacionamentos. Que tal se pararmos de acreditar que amar alguém significa conhecer cada pensamento dessa pessoa? Que tal se começarmos a valorizar parceiros que mantêm sua individualidade misteriosa, mesmo na intimidade? Amor não é transparência total, é curiosidade eterna. Nono passo, mudemos o conceito de autenticidade. Ser autêntico não é vomitar cada emoção, é escolher conscientemente o que, quando e para quem revelar. É ser estratégico com sua própria vulnerabilidade. É entender que você pode ser 100% verdadeiro, sendo apenas 30% revelado. Décimo passo, criemos uma nova definição de poder pessoal. Não baseada em quantas pessoas te conhecem, mas em quão profundamente algumas pessoas específicas querem te conhecer. Não em quantos seguidores você tem, mas em quantas pessoas você consegue fazer pensar sobre você quando você não está presente. Esta não é uma revolução violenta. É uma revolução silenciosa. Não precisamos destruir o mundo da transparência forçada. Precisamos simplesmente parar de participar dele. Criemos uma sociedade paralela de pessoas fascinantes que se recusam a ser catalogadas, definidas, completamente compreendidas. Uma sociedade onde ser enigmático é direito fundamental, onde mistério é patrimônio pessoal, onde cada pessoa é um universo que se revela lentamente, para quem merece a viagem. O mundo precisa de mais enigmas ambulantes, e você pode ser um deles. Você chegou até aqui carregando uma pergunta que talvez nem saiba que existe. Por que eu me sinto invisível quando tento tanto ser visto? A resposta sempre esteve na sua frente, sussurrando como o vento entre as árvores. Você se tornou transparente demais para ser notado, óbvio demais para ser desejado, previsível demais para ser inesquecível. Mas hoje algo mudou. Hoje você descobriu que tem guardado em você o maior tesouro possível, sua própria inacessibilidade, sua capacidade de ser um mistério que as pessoas querem resolver, mas nunca conseguem completamente. Nietzsche estava certo. Tudo o que é profundo ama a máscara. Não porque seja falso, mas porque a verdadeira profundidade precisa ser conquistada, não servida em bandeja de prata para qualquer um que demonstre o mínimo interesse. Imagine isso. Você caminhando por um salão cheio de pessoas que estão gritando para serem notadas, competindo para ver quem conta a história mais dramática, quem revela mais vulnerabilidades, quem é mais autêntico. E você simplesmente presente, inteiro, misterioso, como uma música tocando baixinho que faz todo mundo parar de gritar para escutar. Essa é a pessoa que você pode se tornar.
Não alguém difícil ou complicado. Alguém que vale a pena o esforço de ser descoberto. Porque, no final das contas, as pessoas não se lembram de quem gritou mais alto. Elas se lembram de quem as fez sentir que sempre havia mais para descobrir. Que cada conversa era uma porta entreaberta para um mundo que elas jamais conseguiriam explorar completamente. Você tem duas escolhas agora. Pode voltar para a sua vida de transparência forçada, continuando a se explicar demais, se justificar demais, se entregar demais para pessoas que mal merecem seus fragmentos. Ou pode começar hoje mesmo a construir seu próprio mistério. Pode começar a guardar pedaços preciosos de você, a dosar suas verdades como quem dosa perfume caro, a se tornar alguém que as pessoas não conseguem parar de pensar, mesmo quando você não está presente. Pode se tornar uma sinfonia que ninguém consegue cantar inteira. Um livro que ninguém consegue ler de uma vez só. Uma pessoa que deixa rastros de curiosidade por onde passa. Porque mistério não é sobre enganar ninguém. É sobre honrar sua própria complexidade. É sobre entender que você é grande demais para ser compreendido inteiramente por qualquer pessoa. É sobre se recusar a ser catalogado, definido, completamente decodificado. É sobre se tornar uma força da natureza que ninguém consegue prever completamente. Uma presença que desperta nas pessoas a fome antiga de descobrir, conquistar, merecer. O mundo está cheio de livros abertos, competindo para serem lidos. Seja um manuscrito raro, que só se revela para quem realmente sabe valorizar cada página. Porque, no final, você não quer ser amado por ser compreendido. Você quer ser amado por ser inesgotável, por sempre ter mais uma camada, mais um segredo, mais uma surpresa guardada nas profundezas da sua alma. Isso não é jogo. Isso não é manipulação. Isso é honrar sua própria imensidão. Você é maior do que qualquer definição que tentarem colar em você. Maior do que qualquer explicação que você possa dar sobre si mesmo. Maior do que qualquer transparência que o mundo exige de você. Seja misterioso. Seja inesquecível. Seja você, mas dosadamente. Se essa reflexão mexeu contigo, deixa um like e compartilha. Juntos podemos abrir mais olhos para a beleza de permanecer eternamente um mistério a ser descoberto.